fazer isso dentro dos 30 minutos que sim. que foram destinados à sua perfeito. palestra como convidado, tá bom? Perfeito. Perfeito? Sim. Tá bem. Então, a gente já inicia ou você... Pode colocar já no full screen, eu vou te apresentar, né? Só deixa, para mim, no meu relógio aqui, faltar 1 minuto. Esses dias estava um problema de som aqui no meu computador e finalmente resolvi o problema, que eu comprei um microfone e, na verdade, eu achei que ia resolver um problema de captação de som externo, principalmente cachorro, que a gente dá aula todos os dias, né, e tá um problema, porque é muito ruído, né, mas o microfone não deu conta, não. Deu conta. Não, mas seu som tá bom. Muito bem, vamos começar então. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão na nossa sessão oral, agradecer a presença de todos que enviaram trabalho também. O nosso evento fica mais rico, né, com o trabalho de vocês. A gente sempre gosta de que o evento tenha muitos trabalhos, né? Gostaria também de agradecer a presença do professor Silvério. Eu e ele estaremos aqui na banca fazendo a avaliação dos trabalhos, né? O professor Silvério vai estar concentrado na avaliação, ele pode eventualmente fazer alguma pergunta para vocês, né? Então, eu recomendo que vocês mantenham aí o tempo, né? Porque se passar dos 10 minutos, talvez não dê tempo de fazer pergunta, e a pergunta pode ser importante também. Tá bom? Eu peço, muito importante, que todos fechem todos fechem o microfone enquanto o apresentador estiver falando, tá? Para não atrapalhá-lo. A gente vai começar com a apresentação do professor Edival, do Centro Universitário Unisalesiano. Ele é o nosso palestrante convidado aí da sessão. A apresentação dele vai durar 30 minutos. Professor Edival, eu passo a palavra para você. Pode começar. Boa tarde, nós agradecemos essa oportunidade e ficamos à disposição depois, eventualmente, aí para quaisquer intervenções ou um contato posterior. Nós somos professores, eu sou professor no Centro Universitário Católico Salesiano Auxílio, de Araçatuba, ou Unisalesiano Araçatuba. Eu vou fazer a nossa apresentação, na verdade, são 2 trabalhos, né, um trabalho... num deles, nós vamos abordar a questão aí de uma proposta de um estudo com relação à questão da microgravidade, fazendo um delineamento experimental para análise dos efeitos vibracionais do sistema mecânico ali do equipamento para o estudo de microgravidade. E outro trabalho, nós vamos mostrar alguns protótipos que nós já desenvolvemos e algumas soluções que já foram desenvolvidas. Mas antes de iniciar, eu vou falar rapidamente o contexto no qual nós trabalhamos. Eu coordeno um laboratório que se chama Laboratório de Robótica Assistiva, e com esse trabalho desse laboratório, não é um laboratório de pesquisa de alto nível, no sentido de termos aí instrumentações complexas, né? Mas nós conseguimos desenvolver várias pesquisas, principalmente em nível de TCC, trabalhos de conclusão de curso, e também de iniciação científica. Também tivemos a iniciativa, há 4 anos atrás, de criarmos as revistas de publicação dos TCCs dos acadêmicos. Então, iniciamos com a Exaleng, que é das engenharias, e a partir disso, com esse trabalho do Laboratório de Robótica Assistiva, a ideia foi que nós desenvolvêssemos soluções envolvendo principalmente as engenharias, principalmente computação elétrica, mecânica, mecatrônica, e alguns cursos na área de saúde. Então, eu faço menção à farmácia, fisioterapia, nutrição, medicina, biomedicina, bioprocesso, que foi descontinuado, enfermagem e também química. Então, temos convênios com algumas instituições, parcerias também com empresas, e hoje, inclusive, falaremos aí da parceria com a empresa Tecnical, justamente num desses projetos aí que nós vamos apresentar,
que é com relação à análise de vibração. E também temos algumas empresas que são colaboradoras. Bem, então, rapidamente eu vou falar de algumas soluções que nós temos desenvolvido no laboratório. Então, a primeira delas foi um lift de transferência que desenvolvemos para uma professora tetraplégica, que foi um guincho, né, um guincho para locomoção dessa pessoa. Importante dizer que esses projetos que nós desenvolvemos, todos são com a ideia de serem abertos, ou seja, open source, inclusive esses que nós vamos apresentar em relação ao clinostat ou ao estudo da microgravidade. Bom, depois que fizemos esse lift de transferência para essa professora, ela é tetraplégica, nos foi solicitado desenvolver um equipamento para transporte de cadáver, que seria utilizado no laboratório de anatomia do curso de medicina lá do nosso centro universitário. Então, isso foi feito na forma de um TCC, e também depois foi desenvolvido um outro projeto para uso também na piscina do curso de fisioterapia, também lá do centro universitário. Bom, em relação ao exoesqueleto para membros superiores, nós desenvolvemos um projeto que foi, na verdade, um concurso que vencemos em 2016, e esse projeto, ele já está na sua segunda versão. Aqui uma foto do dia da apresentação do TCC. Ele tem a finalidade de trabalhar pessoas que sofreram sequelas aí, neurológicas, né, como AVC ou AVE. Então, esse é um protótipo funcional, que tem a finalidade de funcionar numa clínica mesmo, ali em regime de reabilitação. Então, é um equipamento desenvolvido com motor de passo, mas nós estamos aí incrementando o sistema de harmonic drive. Bom, outro projeto também envolvendo exoesqueleto para membros superiores, é um projeto com exoesqueleto para mão, também com a finalidade de tratar pacientes com sequelas de AVC ou de AVE. Bom, em relação a exoesqueleto para membros inferiores, desenvolvemos dois protótipos. O primeiro utilizando mais motores de passo, que foi desenvolvido por acadêmicos de engenharia mecânica, e depois um outro protótipo que foi já projetado com a ideia de se trabalhar com o harmonic drive, já que o harmonic drive nos fornece uma possibilidade de maior torque. Bom, temos também projetos aí com relação a prótese para membros superiores, e aí basicamente três linhas de possibilidades de controle dessas próteses. A primeira é com sensor mioelétrico, a segunda com o nitinol, que é a liga de memória de forma. Para isso, então, nós contamos aí com a colaboração da empresa Fort Wayne Metals, que nos ofereceu gratuitamente os fios de nitinol, que é bastante complicado conseguir esses fios, e a gente conseguiu aí uma colaboração da parte deles. E a terceira possibilidade de controle de prótese, que também desenvolvemos já 2 TCCs e duas iniciações científicas, inclusive foi tema também do meu doutorado, é o controle de dispositivos robóticos. No caso aqui foi com relação a duas mãos biônicas, utilizando aí uma interface cérebro-máquina. Bom, agora vamos abordar especificamente a pesquisa com relação à microgravidade. Bem, então, trouxemos aqui como referência principal das pesquisas nessa área, o que a NASA já desenvolveu aí durante anos, né? Existe bastante literatura sobre estudos em microgravidade, justamente em função de que muitos astronautas, quando retornavam das missões espaciais, tanto na Estação Internacional Espacial quanto em outras missões fora da Terra, retornavam com vários problemas de saúde, como, por exemplo, descalcificação. O próprio Marcos Ponte nos relatou que ele voltou com vitiligo. Então, a partir disso, pensou-se no quais seriam os efeitos biológicos decorrentes da diminuição do campo gravitacional em seres humanos, e a partir disso, então, desenvolveu-se pesquisas com plantas, né, depois com micro-organismos, bactérias, tal, enfim,
Então, existe bastante literatura sobre isso. O problema é que, para você realizar esses experimentos, ou você efetuaria um experimento desse, por exemplo, na Estação Internacional Espacial, que é muito trabalhoso, né, e muito caro, ou então no avião laboratório da NASA, não é, que ele cai em queda livre, e durante alguns minutos ali eles têm a possibilidade de efetuar o experimento com a gravidade zero, ou então desenvolver equipamentos que, como vocês estão vendo nessas imagens, na verdade, existem vários tipos de possibilidades experimentais, ou vários tipos de modelos, digamos assim, né, dependendo aí da finalidade que você, ou dos objetivos aí do seu projeto. Então, só para que vocês tenham uma ideia, né, de como que é um assunto bem, bem complexo. Então, para que você desenvolva um protótipo desse, obviamente você tem que ter uma finalidade, né, os seus objetivos bem traçados, porque cada aparelho pode funcionar de uma maneira diferente. Nós temos, então, por exemplo, equipamentos que trabalham com rotação aleatória ou com movimento fixo. Aqui é uma pesquisa que a NASA desenvolve, ou já desenvolveu com um laboratório norte-americano, com a finalidade de estudar os efeitos aí da microgravidade em relação às células cancerígenas. Então, existe aí várias indicações de que o ambiente de microgravidade se aproxima mais das condições aí biológicas e celulares de uma célula saudável, né? Então, por isso, esses estudos. Bom, algumas publicações, como, por exemplo, a própria Unesco, né, e as Nações Unidas têm um concurso internacional para estimular a pesquisa com microgravidade, inclusive em universidades e escolas aí de ensino médio. Esse material aqui é justamente um guia para professores que queiram trabalhar isso com alunos. Então, tem dados técnicos ali com relação aos cálculos, né, em relação à aceleração centrífuga e força centrípeta ou centrífuga, enfim, tem todo um material bem desenvolvido para isso. Bom, agora eu vou mostrar rapidamente os protótipos que nós desenvolvemos. Esse protótipo, ele, na verdade, nós colocamos como protótipo 1, mas, na verdade, esse protótipo foi desenvolvido agora em 2019, e a finalidade era que ele fosse realmente fácil de ser construído. Então, por isso que vocês estão percebendo que ele foi feito aí com canos de PVC, e o detalhe é que a parte principal aqui desse projeto é justamente esta área aqui de afixação da amostra. A amostra, no caso, ela seria com placa de Petri. Então, essa parte foi projetada, né, impressora 3D, justamente para que coubesse uma placa de Petri dentro de uma das medidas de placa de Petri existente. Esse projeto também, as dimensões dele foram próprias para que nós utilizemos num ambiente refrigerado, que nós temos lá na universidade, uma geladeira, né, própria para laboratório. Ele é um aparelho de posicionamento randômico, ou seja, o modo de rotação dele é chamado randômico ou aleatório. Depois desenvolvemos um clinostat em 2 dimensões, e depois esse 3D, que foi, na verdade, o primeiro protótipo que nós orientamos a partir de 2014, 2015, que a partir dele foi desenvolvido, então, um software de controle. Esse software já foi testado, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente. Ele tem aqui, ele efetua várias simulações, inclusive do vetor, né? Eu posso simular também algumas condições físicas ali em relação por exemplo, a temperatura, a umidade. Ele tem sensor de umidade, ele tem sensor de gás, né? Eu posso, inclusive, incidir vários tipos de feixes de luz, né? Com vários tipos de frequência. Eu tenho condição de monitorar tudo isso aqui com esse software e fazer
essa experimentação. Bom, eu vou mostrar agora esse delineamento experimental que nós estamos aí desenvolvendo em parceria com a empresa Technical, que é justamente com a intenção de diminuir o efeito vibracional causado ali pela ação dos motores no equipamento. Por quê? Porque justamente porque você tem um equipamento funcionando a baixa rotação, então normalmente, basicamente existem dois grandes grupos de equipamentos para pesquisa em microgravidade. Equipamentos para funcionar em baixa rotação ou equipamentos para funcionar em alta rotação. No nosso caso, nós optamos por equipamento para baixa rotação, o que seria de 1 RPM até 20 RPMs. E o problema é que a vibração do motor, se você não tiver um sistema mecânico bem balanceado, essa vibração pode influenciar no vetor resultante ali do campo gravitacional. Então, para isso, nós fizemos uma parceria com a empresa Technical, na pessoa do seu sócio proprietário, Luciano Ponce, que nos ofereceu aí todo apoio, está nos oferecendo todo apoio em relação a software e a equipamento para implementar nesse projeto. Aqui apenas algumas telas mostrando as possibilidades de posicionamento de sensores e as análises que podem ser feitas. Então, envolvendo aí os motores, né, rolamento, pista de rolamento, acoplamento dos eixos, no caso dos motores, e outras funcionalidades mais ali mecânicas. Aqui é uma tela gráfica mostrando a aquisição de dados vibracionais, aqui uma tela também gráfica de um outro software que faz ali o balanceamento. Nós utilizaremos dois sistemas aí da empresa Technical, que é o coletor e analisador de vibrações, o NK820, e o NK880, que é o monitor e analisador de vibrações. Lembrando que essa empresa Technical, ela é praticamente a melhor empresa no país aí na área de análise de vibração. Bom, aqui são alguns pontos importantes aí em relação ao que nós podemos coletar de dados, né, em relação ali, por exemplo, ao sinal elétrico ali de cada um do que pode ser analisado com sensores, né, aqui mostrando a tela. Basicamente, você obtém um gráfico do sinal que pode ser ou da velocidade, ou do envelope ali do sinal elétrico, ou então da aceleração. E a partir disso você obtém ali uma transformada de Fourier que vai te dar os picos justamente dos prováveis problemas, entre aspas, aí do seu sistema. Bom, eu estou vendo o horário aqui, eu acho que já tenho que terminar a minha parte. Bom, deixa eu ver. Emanuel, por favor. Oi? Você não vai falar? Ah, sim. Bom, aqui só mostrando um pouco do detalhe do equipamento que nós estamos agora efetuando a montagem dele, certo? Ah, tá, aqui, né? Tá.
Bom, agora a Letícia vai nos explicar um pouco das aplicações aí na parte biológica ou farmacológica do clinostat, ou dos equipamentos aí de posicionamento randômico. Com você, Letícia. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Letícia, sou estudante de farmácia, estou no 4º ano lá no Salesiano, e eu vou falar sobre a pesquisa biológica e farmacológica. Então, primeiro, eu vou conceitualizar primeiro e depois eu vou falar o que eu quero. Bom, nas últimas décadas, estudos têm sido realizados com astronautas e animais demonstrando o após e o durante os voos espaciais. Em função que muitos órgãos do sistema sofrem alterações fisiológicas. E também há experimentos que demonstram que o campo gravitacional influencia na formação da estrutura cristalina de substâncias, assim como virulência de micro-organismos e bactérias. Os experimentos em voos espaciais são caros e muito difícil de ter um acesso a eles. Então, nesse contexto, a gente teve essa ideia desse equipamento, o clinostato. Tá. Aí, o anterior, professor, o slide anterior. Isso. Este livro tem o principal objetivo tem por trás o objetivo do estudo do gravitropismo de plantas. Pode passar, por favor. E nele foram selecionados 3 sementes, as quais sabiam-se o tamanho e a velocidade de crescimento dessas sementes, que foram o agrião, o arroz e as ervilhas. Pode passar. E também faz os estudos de bactérias. Essas bactérias a Escherichia coli e a Salmonella, elas aumentam, em situações de microgravidade, elas aumentam a virulência dela, como biofilmes e entre outras coisas. Pode passar, por favor. E também a gente tem esse estudo do primeiro clinostátil desenvolvido inteiramente no Brasil, que utilizou tipos diferentes de células cancerígenas e humanas, e células do cordão umbilical. Neste experimento, após a rotação de 19 horas a 37 graus, 5% da atmosfera úmida em CO, velocidade de 1,6 RPM,
o Clinostat 3D mostrou melhor significativa potencial de proliferação das populações de células testada quando comparadas a estruturas estáticas. Muito bem. Desculpa, você tem mais alguma coisa para falar? Era só isso mesmo. Com relação à pesquisa de Clinostat, né, a Letícia mencionou ali, a PUC do Rio Grande do Sul possui um laboratório denominado MicroG, e praticamente eles são aí uma equipe que mais trabalha com isso no país. Inclusive, eles têm patente em relação a isso, nós também estamos aí em processo de algumas patentes, e normalmente quando você desenvolve um equipamento desse, você tem que submeter a um laboratório para testes de validação. Então, no caso, se não me engano, acho que foi o College of London que validou o equipamento aí do pessoal lá da PUC do Rio Grande do Sul. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha para falar, deu tempo, ainda está sobrando, acho que 4 minutos ainda. Muito bem, eu vou pedir para o pessoal abrir para bater palmas, é a nossa tradição aqui, já que a gente pode. Bom, é um projeto muito interessante que vocês estão desenvolvendo aí. Eu vou fazer, quem quiser fazer pergunta, eu peço para levantar a mão, a gente não tem muito tempo, tá? Mas eu vou, enquanto tiver tempo, a gente vai fazer as perguntas. A minha primeira pergunta era só... Vocês têm um protótipo, né? Mas vocês não colocaram, já o testaram? E se testaram, já testaram com algum experimento? Não, ainda não. Na verdade, fizemos alguns testes, mas não teste biológico, realmente com validação. Por quê? Porque, na verdade, nós concluímos o protótipo em 2019. E aí, em 2020, veio a pandemia e nós ficamos impossibilitados de fazer esses testes de forma mais criteriosa. Fizemos, sim, apenas os testes mecânicos ali, eletrônicos, né, de todo o funcionamento ali do equipamento, os motores, tudo isso foi bem testado, mas a parte biológica e farmacológica ainda não. Muito bem. Uma coisa que eu senti falta, eu não tenho a menor experiência, nunca tinha visto isso antes, eu fiquei curioso de ver como é que é a movimentação, né, do aparato como um todo para gerar microgravidade. Daí eu fiquei esperando que talvez tivesse uma animaçãozinha, de como funcionaria. Vocês têm isso? Eu tenho, já vou pegar aqui. Se você conseguir mostrar isso, seria interessante. Sim. Alguém teria... Tá bom. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Rapidinho. Edivaldo, parabéns aí pelo trabalho, né, pelo laboratório de vocês. Obrigado. Eu acho que vocês, na minha opinião, encaminhar TCCs aplicados, do jeito que, né, pelo que eu estou entendendo, vocês fazem TCCs aplicados, né? Eu acho que esse é realmente o caminho, né, principalmente para os cursos de engenharia, mesmo os cursos aí de humanas. Eu acho que essa é uma ideia muito interessante, desses TCCs aplicados, né? E é o que o Marco falou também, né? Como não é a nossa expertise, é interessante o projeto, mas se eu pudesse dar uma sugestão para você, né? Claro, como sugestão, uma área muito interessante também de ser desenvolvida é a parte de pessoas com necessidades especiais. Eu vi que você mostrou um projeto aí, né, de um cadeirante. Sim. Né, mas quando, por exemplo, você fala em deficiência de visão, autismo, deficiência, né, auditiva, eu acho que é uma área... Né? Não sei se você tem essa ideia, mas só no Brasil nós temos dado 20% da população que tem algum tipo de deficiência, né? Então, nós estamos falando aí de mais de 40 milhões de pessoas. E quando você vai analisar esse público, tem muito pouco material, não só de apoio, né, nessa parte de, vamos dizer, de equipamentos, né, que dão suporte a essas pessoas, né? Então, eu vejo isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho em projetos na área de educação voltado para esse tipo de público, com essas necessidades especiais. E a carência, cara,
não só a carência na parte acadêmica, né, que Sim. é um negócio complexo pra caramba, mas também na parte de equipamentos de suporte, né, para melhorar, Exato. vamos dizer, a vida dessas pessoas, né? Então, Exato. se eu pudesse dar uma sugestão para você, de repente, desenvolver projetos, vamos dizer, estimular seus alunos, né, nessa linha, eu acho, na minha opinião, porque eu já trabalhei um pouco com isso aqui no ITA e a gente desenvolveu vários projetos com os alunos de graduação, mas não a nível de TCC, enquanto os alunos estavam no ciclo no ciclo básico. Então, se eu puder dar uma sugestão para você e parabenizar pelo trabalho aí. Obrigado, Marcos. Também. Muito bem, Dival. Eu vi você mostrou para a gente Sim. Emoção. A gente viu a animação, né? Muito bem. Nessa parte aí, professor Silvério, a gente está focando justamente no nosso laboratório essa questão das tecnologias assistivas. Então, hoje a gente aí tem um exoesqueleto de membro superior, um outro modelo de exoesqueleto para membro inferior, só que essas coisas são muito caras, né? Nós estamos namorando aí um motor, por exemplo, um harmonic drive, é uma coisa absurda, né? Porque a importação ela é muito cara. Por exemplo, a gente está tentando querer comprar uma interface cérebro-máquina que custa 900 euros, pagando imposto sai 20 mil reais, né? E é um dinheiro. Eu sei que é complicado. É complicado, né? Mas obrigado e nós estamos dispostos aí realmente a tentar aumentar aí as nossas pesquisas nessa parte de tecnologias assistivas para pessoas com os vários tipos de necessidades. Obrigado. Tá bom, um abraço, obrigado. Bem, parabéns uma vez aí pelo bonito trabalho que foi feito, professor Dival. Eu vou, então, dar prosseguimento aqui à nossa sessão. Lucas, eu peço para você compartilhar a tela. Boa tarde, professor. Consegue me ouvir? Consigo. Perfeito. Vou iniciar a apresentação.